Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um programa Trocando Ideias. Eu, Ricardo Gaiotti, estou aqui nessa noite, substituindo novamente o Ricardo Sá. Ricardo Sá, além das múltiplas atividades que ele desenvolve, ele é conselheiro também aqui da comunidade Canção Nova. E ele precisou, como conselheiro, fazer uma viagem a Brasília. Então hoje, neste dia, estarei aqui junto com você, partilhando um pouco, trocando ideias, crescendo um pouco com suas perguntas e também, na medida do possível, colaborar com o seu crescimento intelectual, com o seu crescimento na fé. Então seja muito bem-vindo. Quero dizer para você que o nosso programa está de portas abertas para acolher. O tema de hoje é a preservação ambiental. E para isso, estamos aqui presentes, ninguém melhor, né? Para falar sobre isso na Canção Nova com os Marcelos. Marcelo Godoy e o Marcelo Chaves. Seja muito bem-vindo, Marcelo Chaves, primeiramente, esse é a minha direita. Seja bem-vindo, Marcelo, a esse programa. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a você que está em casa. É uma alegria, né? A gente estar aqui hoje tratando desse tema que é tão importante nesses dias atuais e que precede aí o futuro da humanidade também, quer falar um pouquinho da preservação ambiental. Então, durante toda essa noite, a gente vai tratar, conversar um pouquinho, tentar aprender um pouco mais também, até com quem tem em casa. Isso aí. E o Marcelo Godoy. Marcelo Godoy é biólogo, presidente do IEPA. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. E além disso, Marcelo, quais as outras atividades que você desenvolve? Bom, boa noite, Ricardo, Marcelo, todos que estão em casa. É uma alegria muito grande, né? É a segunda vez que eu participo. Um grande abraço para o Ricardo Sá. Olha, para a gente aqui é sempre muito gratificante falar de meio ambiente, né? Eu tenho uma atividade fora o programa Preservação Ambiental, né? Eu tenho uma empresa de consultoria ambiental que realiza vários programas, projetos, estudos na área, né? E faço aí, eu acho que a minha vida está ligada diretamente aí ao meio ambiente, né? Então a gente tenta, através dos programas, dos encontros, né, passar para as pessoas essa importância, né, que a gente tem e precisa, né, de cuidar do meio ambiente. Né? Isso aí, Marcelo, seja muito bem-vindo novamente. Eu fiz questão que o Marcelo relatasse um pouco das suas atividades, para você que está em casa aí perceber, ora, nós estamos aqui com pessoas que sabem do assunto, pessoas que trabalham e gastam a vida dela nessa missão de preservar o ambiente. Aí você está pensando assim, pô, mas o que tem a ver igreja e meio ambiente? Durante esse programa nós vamos saber que tem muita coisa a ver. Marcelo, só para quem está em casa, para contextualizar, o ano passado a campanha da Fraternidade falou justamente sobre o tema da fraternidade e o meio ambiente. Isso, exatamente. Foi uma reflexão que fizeram aí sobre a preservação ambiental. Eu acho que é uma questão, hoje a questão meio ambiente, preservação ambiental, hoje é uma necessidade do ser humano, né? A gente está vendo aí tantos acontecimentos, né, que vêm aí gerando problemas, né, tantas ameaças para o futuro, né, que a gente está vendo devido ao clima, mudança climática, poluição. Então, eu acho que a igreja justamente ela se preocupa com isso, lógico, né, ela tende a instruir, né, todo mundo, a mostrar a importância que é o meio ambiente para a sobrevivência do homem, né? Então, acho que isso daí é uma das coisas, assim, no ano passado, a gente divulgou muito, né? Participou de muitos encontros. Acho que a igreja, ela sabe na hora certa que tipo lançar de campanha, aonde lançar e como instruir, né? Tá certo? Isso tudo nós só estamos instigando você para participar desse programa com a gente. Quero acolher a Leila. Boa noite, Leila. Seja muito bem-vinda. Você que está sempre aqui presente. E já disse para o pessoal que está em casa, os nossos canais de interatividade. Boa noite, Ricardo. Boa noite a você que está em casa. E você pode estar entrando em contato conosco, enviando a sua pergunta, a sua dúvida através de 2 canais eletrônicos. O primeiro é o e-mail, trocandoideias@cançãonova.com ou pelo Twitter, @p_trocandoideias. Aguardo a sua pergunta. Outro meio de interatividade, o nosso telefone 12 3186 2600. Já quero convidar você que está aí em casa, o primeiro que ligar, se associando à Canção Nova pelo débito automático ou mudando a sua forma de contribuição para o débito automático, vai estar ganhando esses brindes aqui, ó. A coletânea de pregações Dai-me Tuas Tristezas, no Monsenhor Jonas Abib, com o Padre Roger Luiz, Padre Edmilson, Diácono Nelsinho Correia. Também esse livro Para Amar e Ser Amado, da doutora Pilar Vigil. Ela é uma chilena, membro do Pontifício Conselho para a Vida do Vaticano, então uma pessoa extremamente conhecedora da sua área médica,
O livro dela, então, Para Amar e Ser Amado, Fundamentos para a Educação Autêntica no Amor. Também o audiobook A Profecia do Avivamento, do padre Roger Luiz. Você, então, que ligar pelo 12-3186-2600, a primeira pessoa que ligar, se associando pelo débito automático ou mudando sua forma de contribuição, vai estar ganhando esses brindes. Também quero acolher aqui nossa plateia, pessoal de Patos, na Paraíba, de Mogi das Cruzes, aqui no estado de São Paulo, de Vitória, no Espírito Santo, e também de Cachoeira Paulista, nossa cidade. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo nos estúdios Santa Clara, aqui em Cachoeira Paulista. Marcelo, quero começar aqui com a citação do Santo Padre o Papa. Para quem está em casa, já quero deixar como dica de leitura aí, a última encíclica do Papa, Caritas in Veritatis. A partir do parágrafo 48, o Papa dedica exclusivamente sobre o desenvolvimento humano a partir da ecologia. O Papa tem uma expressão da seguinte forma: a natureza é uma expressão de um desígnio de amor e de verdade. Marcelo Chaves, qual é a relação então que tem entre a ecologia humana e a ecologia ambiental que o Papa fala? Qual é a relação que tem, então, para quem está em casa entender um pouquinho? Por que eu devo preservar a ecologia e qual a relação dela com a valorização do homem? É importante você falar desse documento, que essa encíclica, se eu não me engano, acho que foi a terceira encíclica, né, do Papa Bento XVI, a última encíclica dele. Ele trata justamente nesse momento, desenvolvimento dos povos, direitos, deveres e ambiente. Quando o Ricardo fala a respeito da preservação do meio ambiente, é muito válido a gente falar dessa explicação que a igreja dá sobre a importância de se preservar o meio ambiente. Por quê? Porque quando se diz hoje em preservar o meio ambiente, não é somente uma atitude que nós temos hoje, uma atitude de momento, onde se fala de preservar a natureza. Não, não é isso. A igreja já vem pensando nisso há muito tempo. Por quê? Se você recorrer ali à Bíblia, no Gênesis, você vai ver primeiro que Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou a terra, Deus criou os animais. E no finalzinho ali, Deus, quando criou o homem e a mulher, diante de tudo aquilo que Ele criou somente o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Daí, portanto, nós temos a diferença no ato ali da criação, onde Deus amou a sua criação e amou ainda mais o homem e a mulher. E na citação de Gênesis, Deus coloca ali, que coloca o homem e a mulher, onde a natureza está toda submetida a eles. Então, nesse momento, já se colocou ali um caráter de preservação ambiental incutida na própria criação. Quando Deus criou toda a sua natureza, Ele criou por último o homem e a mulher. E colocou ambos no fato de dominar a natureza, se eu não me engano, não me recordo agora como está explicitamente citado ali na Bíblia, mas dominai a terra. E o sentido de dominar não é somente você ter a natureza sob bel prazer. Não, não é assim. Nesse próprio documento, o Papa Bento XVI ele explica muito bem que existe a ecologia humana e existe a ecologia ambiental. Quando o ser humano ele trata por diversas maneiras, de tal modo negativamente o ser humano, e hoje nós podemos citar, e está aqui nesse documento, quando nós tratamos hoje o ser humano, naquilo que diz respeito ao aborto, naquilo que diz respeito a falsas doutrinas, naquilo que diz respeito ao próprio jeito que nós tratamos o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, tudo isso acaba intrinsecamente ligado também ao ambiente ecológico. O ambiente da ecologia, a natureza, o meio ambiente, ele vai ser tratado da mesma maneira que o ser humano hoje, infelizmente, acaba tratando a si próprio e ao seu semelhante. Então é muito importante a gente fazer essa citação desse documento, porque se você quer saber um pouco mais daquilo que a igreja diz sobre a natureza, sobre essa ecologia humana, essa ecologia ambiental, você pode pegar esse documento, você faça uma leitura muito bem feita. Nós estávamos conversando aqui, né, Ricardo, que até o próprio compêndio da doutrina social da igreja fala também e muito sobre a parte de se preservar o meio ambiente. Então, quando você fala dessa relação, vale muito bem a gente explicar desde o contexto ali bíblico, que diz de Gênesis, e através disso trazer toda a importância que nós temos hoje mediante essa preservação da natureza. Você vê a importância então da preservação ambiental. Eu quero citar, se você me permite, que está em casa, assim como o Papa fala no parágrafo 51 desse documento, olha, se não é respeitado o direito à vida e à morte natural, se torna artificial a concepção, a gestação, o nascimento do homem, se são sacrificados embriões humanos nas pesquisas,
a consciência comum acaba por perder o conceito de ecologia humana e, com ele, o conceito de ecologia ambiental. Aí conclui o Papa. É uma contradição pedir a novas gerações o respeito do ambiente natural quando a educação e as leis não as ajudam a respeitar-se a si mesma. Ora, o centro, então, Marcelo, se a gente pode dizer, da preservação ambiental é a conservação do próprio homem. É isso mesmo? Eu acho que isso daí ele foi bem claro, né? Porque a gente sempre fala que a natureza é a expressão mais clara, mais viva de Deus, né? Em tudo. Quando a gente fala natureza, a gente fala do meio ambiente urbano, meio ambiente mata, como muitas vezes as pessoas confundem, natureza é mata. Não é, natureza é tudo isso, né? Todo esse planeta maravilhoso que a gente vive, a nossa casa, né? E ele deixa claro isso, porque a partir do momento que você desrespeita ou que você avança, quer modificar um determinado produto, um determinado ambiente, você está interferindo diretamente, né? Hoje a gente vê resultados aí de pesquisa aí para o lado bom, né? Para o crescimento, para a própria inteligência que Deus nos deu de cada vez mais avançar, de produzir, mas também para um lado negativo, né? Algumas pesquisas negativas, para o lado que vai não beneficiar o homem, e sim alguns, né? Então eu acho que isso daí é muito verdadeiro, né? A gente que ama a natureza, que vive aí o dia a dia, a gente sabe o quanto isso daí é importante, o quanto a interferência do homem no ambiente é importante, né? No sentido bom, né? A gente, hoje, quando a gente fala em conservação, a gente está falando em conservação da vida, por quê? A partir do momento que eu interfiro num ecossistema, interfiro poluo, faço uma degradação do meio ambiente, o que eu posso causar? Um desequilíbrio ambiental. E esse desequilíbrio ambiental, é lógico, tem várias consequências, entre elas a falta de água, a falta de terra produtiva. Isso aí causa o quê? É um dominó, né? Causa menos alimentos mais caros, efeito na economia e, é lógico, efeito no meio ambiente, né? Marcelo, aproveitando que você está com a bola agora, se a gente pudesse definir o que vem a ser, então, a preservação ambiental? Olha, a preservação ambiental para mim, é a preservação da vida. A partir do momento que nós não tivermos mais o meio ambiente equilibrado, nós vamos ter o desequilíbrio da vida. Nós vamos ter problema de seca, problema de falta d'água, problema de aquecimento global que a gente já está vendo. Nós vamos ter aí interferência direta no meio ambiente, interferência direta na vida do homem. Então, para mim, preservação do meio ambiente é preservar a vida, né? Eu acho que o meio ambiente, Deus colocou tão certinho, a gente que estuda, que vê os detalhes, né? É tão lindo, é tão complexo assim, e as estruturas, a perfeição, como é feito, todo o conjunto. E quando você desequilibra todo esse ciclo, né? Você interfere nesse ciclo e daí você desequilibra tudo. Causando uma desordem natural. Desordem total. É interessante. Marcelo Chaves, aqui não vamos ficar com Marcelo Godoy e Marcelo Chaves. Daqui a pouco, no final do programa, eu estou falando Chaves e Godoy. Você que está em casa, então já fica à vontade. Chaves, deixa eu te perguntar o seguinte. Vocês aí nessa tarefa de preservar o meio ambiente, inclusive tem um programa aqui na Canção Nova, que nós vamos estar falando nesse programa, sobre o programa. Vocês têm vários parceiros, né? Um deles é a Polícia Ambiental. Sim. Quero que você relate um pouquinho para quem está em casa a dimensão dessa parceria, a importância da Polícia Ambiental para o nosso meio ambiente e como acioná-la, caso você perceber que daí do lado da sua casa está ocorrendo um crime ambiental, algum desses desastres que a gente agora citava. Hoje o programa Preservação Ambiental, já iniciando, mas não falando dele de forma mais direta, ele já existe há 13 anos. Durante esses 13 anos, ele teve início junto com a parceria com a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, ao longo desses 13 anos. 7 anos para cá, 7, né, Marcelo? 7 anos, vamos falar agora. 7 anos o IEPA também assumiu conosco essa missão, Instituto Ecológico de Proteção aos Animais. Então, a preservação ambiental tem aí a Canção Nova, a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo e o IEPA, Instituto Ecológico de Proteção aos Animais. Então, a gente une aí 3 grandes instituições, 3 grandes meios
que unem forças e, através disso, conseguem levar para o telespectador uma construção de uma natureza preservada, de uma natureza, vamos dizer assim, equilibrada, o termo que o Marcelo utilizou. Então, hoje, a preservação ambiental contribui com isso, levando para as pessoas o caráter da educação ambiental, a importância de se preservar o meio ambiente. E a Polícia Ambiental entra justamente nessa linha, que a Polícia Militar Ambiental hoje, a Polícia Militar Ambiental, a gente tem que levar muito bem claro isso para hoje, para o telespectador, para quem está em casa nos assistindo, que a Polícia Ambiental, ela não tem só o trabalho de somente ir fiscalizar e multar. Não. O trabalho hoje que o policiamento ambiental no Estado de São Paulo realiza é um trabalho primeiramente de prevenção. Primeiramente é isso, é um trabalho de prevenção. Você prevenindo, você consegue muitas vezes suprir ali atitudes que possam vir no futuro ocasionar delitos muito grandes. Então, por isso que o trabalho de prevenção ele é super importante. Então, a Polícia Ambiental, ao longo de todo esse tempo no Programa de Preservação Ambiental, trabalha justamente essa prática da educação ambiental, da prevenção, de levar para as pessoas conhecimentos da sua legislação. Porque hoje muitas pessoas muitas vezes não sabem que tem uma nascente ali dentro da sua propriedade e não sabe qual que é o direito que ela tem que ter sobre aquela nascente, a importância de se preservar tudo aquilo ali, que tem uma extensão de margem para se preservar aquela nascente, para manter o seu volume de água e tudo mais. Então, a polícia acaba acarretando também nesse sentido de levar para as pessoas essa legislação ambiental. E o IEPA soma conosco também no caráter de levar o quê? O conhecimento técnico sobre fauna, flora e biodiversidade. Então, aí que entra a importância do Programa de Preservação Ambiental hoje. Une uma TV que divulga, une um comando de policiamento ambiental do Estado de São Paulo que educa e previne, e entra o IEPA trazendo as dimensões técnicas. Ou seja, podemos até dizer que praticamente não falta nada no programa. Você tem um programa quase que praticamente completo para levar para os telespectadores, para levar para quem tem em casa, a importância de se ver tudo isso. Aqui a gente está tendo algumas imagens aí que a gente vem gravando ao longo de todo esse tempo. Lindas imagens, né? O Marcelo Godoy, ocorrendo então um crime ambiental, ou então uma presunção de um crime, como que a pessoa deve se postar, ligar para onde? E o que vem a ser também um crime ambiental. É bom que o pessoal em casa saiba um pouco mais sobre isso. É legal que nesse programa, que nem o Marcelo falou, são 3 instituições, né? E a gente recebe muitos a participação por e-mail do pessoal perguntando tudo, né? Desde o que elogiando o programa, dando dicas, né? Curiosidades que a gente faz e também relatando crimes ambientais. Por quê? Essa parceria que a gente tem com a Polícia Ambiental, ela se estende quando a gente sai do Estado de São Paulo, outros comandos dos estados também recebem a gente. Então isso é muito legal, porque a Polícia Ambiental hoje de São Paulo, ela é muito bem vista aí a nível de Brasil. E também o programa, por ser junto com o órgão oficial, quando a gente visita os outros estados, eles fazem também questão de vir e nos dar esse apoio, igual da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. E o que acontece? Então, as pessoas acabam tendo esse meio de comunicação do preservação ambiental como um meio de tirar suas dúvidas e das denúncias, né? Então, o que é crime ambiental? A gente fala, crime ambiental é tudo que está relacionado ao ambiente, à fauna, à flora e toda a parte de degradação, né? Então, assim, a gente tem a parte de poluição, de pessoas que acabam cometendo crime ambiental de desmatamento, de caça, de pesca ilegal, né? Então, tudo que envolve meio ambiente. Então, a gente recebe aí denúncias do Brasil todo, de orientação muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas não sabem como agir, né? Não sabem como denunciar, quem denunciar. E eu falo uma coisa, Ricardo, isso já vem mudando desde a lei a 9.605, a de crimes ambientais, em 1998, isso daí começou a mudar. Nós fundamos o Instituto IEPA em 1994, quando ainda crime ambiental quase não existia. Existia o crime, porém a lei não existia. E a gente, quando ia fazer um boletim de ocorrência, os delegados falavam, Marcelo, você vindo aqui reclamando de animais, eu com tanto problema, assalto e crimes maiores, e deixava meio de lado a questão ambiental. Assim que saiu a lei 9.605, mudou, a preocupação começou. E também, no início, o que acontecia? Até mesmo por falta de informação, pouco se dava esse atendimento. Hoje em dia não, a própria Polícia Militar Ambiental, você liga lá, com certeza você vai ser atendido,
né? Então, as pessoas não tenham medo de denunciar. Muitas vezes a gente recebe ligação lá pelo IEPA, mas eu vou ter que me apresentar. Não, faça a denúncia. Se você está vendo um crime ambiental, um desmatamento, um tráfico de animais silvestres, entre em contato com a Polícia Militar Ambiental. Se você não souber o telefone da Polícia Militar Ambiental, ligue para o 190, que a polícia ela vai te passar, Em todos os estados? Todos os estados. Então, assim, hoje você tem a certeza de uma coisa, que você vai ser atendido. Vale a pena também a pessoa com a dúvida ligar para a polícia, explicar o que está acontecendo. Hoje a gente vê aí casos de que as pessoas muitas vezes não ligam porque eu não sei. Não, pode ligar, pode se informar, e você vai ser atendido. E outra coisa, a polícia ela atende por chamado. Se eles não têm a bola de cristal para adivinhar, ali está tendo um desmatamento, está tendo um tráfico de animais, então precisa da denúncia. É muito importante a denúncia, né? Para que eles consigam atender, né? Isso aí, preservar a natureza é preservar o próprio homem. Esse é o pano de fundo do nosso programa de hoje. Já temos interatividade, é isso mesmo, Leila? Temos sim. É o Antônio do Pará e ele pergunta o seguinte para o Marcelo Godoy. Qual seria o melhor destino para o lixo? Olha, é uma pergunta excelente. Excelente. Hoje o lixo é um grande problema. Não só a nível de Brasil, a nível dos municípios, mas a nível de planeta. Hoje nós temos que, em primeiro lugar, consumir menos. Esse que é o ponto. A partir do momento que nós consumimos menos, com certeza nós vamos ter menos lixo. E outra coisa, reciclar. Né? Nós precisamos forçar as administrações públicas, nós precisamos cobrar das administrações públicas o quê? O destino correto do lixo, a separação do lixo, e também daí vai a parte de cada um. Também fazer a sua parte do que? Eu vou reciclar, eu vou separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Isso daí, gente, é o início de tudo. Né? A partir do momento que eu faço aqui na minha casa, eu posso cobrar. Né? E nós precisamos disso. Por quê? Hoje nós temos aí um problema seríssimo, são os aterros sanitários, né? Que estão cada vez crescendo mais, um volume absurdo e muitas vezes jogados em locais que vão contaminar o subsolo, vão acabar indo parar em algum rio, enfim, contaminando de alguma forma. Então nós precisamos cobrar, isso daí eu acho que faz parte do cidadão, né? O cidadão precisa fazer a parte e também cobrar um destino correto. Né? Recentemente nós vimos aquela tragédia em Niterói, né, que ocorreu, fruto das casas que foram construídas, salvo engano, no Morro do Buba. É isso. Foi construído em cima de um antigo lixão e não teve a sustentação e acabou nas chuvas daquele desmoronamento. Aqui no estado de São Paulo, Marcelo, nós estamos vendo uma iniciativa interessante, né? Se for no supermercado, você já não acha mais sacola. Não. Isso já é uma iniciativa das próprias autoridades públicas nesse viés aí da preservação ambiental? Porque a preservação ambiental, ainda se tratando desse tema de lixo, respondendo a pergunta ali do internauta, se você hoje for olhar aquilo que é a durabilidade do lixo, hoje você vai encontrar coisas aí que duram poucos meses a produtos que duram tempo indeterminado. Até quando você acha em algum grau, você acha até lixo radioativo jogado dentro do mar, tempo indeterminado. Garrafa, tempo indeterminado, garrafa PET, essas coisas e tudo mais. Então, essa iniciativa que se tem hoje no supermercado do estado de São Paulo, muitas pessoas hoje acabaram tendo essa ideia para um lado negativo. Mas eu vou fazer compra, como é que eu faço para levar as minhas compras para casa? Então, existe aí sempre o meio termo. Eu, particularmente falando, opinião minha, Marcelo Chaves, que as sacolinhas realmente, hoje, elas acabam agredindo mais o meio ambiente do que trazendo um certo benefício para quem muitas vezes vai fazer compra. Então, é claro que a gente precisa sempre entrar naquela parte do bom senso, que o Marcelo falou. Consumir menos é consumir menos, tudo bem. Vamos comprar menos, tudo bem. Mas se a gente vai no supermercado e tem que comprar alguma coisa, por que não ter aquelas sacolas onde você vai para casa, leva e depois você traz de novo para o supermercado? Então, é claro que hoje a sacolinha plástica ela faz parte muitas vezes de uma cultura hoje, vamos dizer, a nível de Brasil. A sacola plástica nos supermercados é uma cultura. E não se quebra uma cultura da noite para o dia. Então, se você falar assim, hoje não tem mais sacola plástica, com certeza vai dar uma reviravolta e deu que isso foi notícia no Brasil inteiro, o que vai fazer, o que não vai fazer e tudo mais. Mas sempre pensando para esse lado de preservação ambiental, é realmente uma atitude muito louvável. Então, a gente precisa muitas vezes perder essa cultura.
Hoje os supermercados vendem aquelas sacolas que são biodegradáveis, tudo bem, mas não é pelo fato de ser biodegradável que eu vou usar, daqui a pouco vou jogar também em algum determinado lugar. Não. Compre a sua sacola, seja para a feira, seja para o supermercado. Então você vai no supermercado, tem agora essa nova cultura. Leve também a sua sacola. Vai na feira, leve também a sua sacola. Então a gente acaba vivendo tudo isso. E esse negócio que o Marcelo falou do lixo, sobre os aterros sanitários, também é interessante a gente frisar, igual você falou daquela tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Niterói. Que naquele tempo ainda eram-se chamados os famosos lixões, né? Lixões. Hoje, igual o Marcelo já usou o termo apropriado, são os aterros sanitários. Então é muito importante a gente trazer para essa linha da reciclagem, só que hoje, infelizmente, nem todos os lugares têm a reciclagem. Muitas cidades do Brasil hoje, infelizmente, ainda não tem. Então, muitas pessoas acabam ainda despejando o seu lixo nos caminhões, os caminhões acabam levando para o aterro sanitário. E hoje, até no caráter de educação de preservação ambiental, os aterros sanitários, por esse nome novo agora, acabaram se adequando também em algumas responsabilidades ambientais. Mas, é claro, tudo isso tem uma vida útil. Tem uma vida útil. Então, daí é importante também de trazer essa reciclagem. A gente conhece algumas cidades, a gente visita que os aterros sanitários são muito bem observados, tem licença ambiental, você coloca ali a lona, tem a parte do churume, né? Você não me fala a memória, Marcelo? Churume, né? Churume é o caldo, né? Tem os gases também que se produzem e tudo. Mas hoje, até para o aterro sanitário, que ele já está, entre aspas, meio em conformidade com o meio ambiente, mas a gente sabe que ele tem uma vida útil. Então, daí entra tudo, né? Lixo reciclável, aterro sanitário, sacola de supermercado, tudo uma cultura que a gente tem que ir mudando pouco a pouco.